Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, em Pernambuco, abraçando a todos e a cada um com renovada alegria e desde já agradecendo a presença de todos nesta noite para mais uma reflexão sobre um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: muitos se preocupam em ostentar uma religião com ruidosas manifestações externas, bem ao gosto dos antigos fariseus. Nosso Mestre e Senhor, entretanto, derruiu esse conceito, ensinando-os que cada um deve desenvolver, com práticas crísticas, a sua religiosidade, caminho único da evolução que anseia pelo reino dos céus. Escolhemos como tema para a reflexão desta noite ser espírita. De fato, nós somos espíritos e espíritos imortais, vestindo um corpo de carne na presente existência. O nosso espírito, a nossa alma, albergada nesse corpo, vai precisar, na experiência terrena, desenvolver-se e evoluir, se verdadeiramente aspira ao que disse a benfeitora, o reino dos céus. A base evangélica para a nossa reflexão vem de uma fala de Jesus que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 47 e 48, quando o nosso amado Mestre disse: aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Essa fala de Jesus dá a dimensão exata do que deve ser a prática da religiosidade de cada cristão e, em particular, de cada espírito. E do ponto de vista da base doutrinária, nós fomos buscar no item 4 do capítulo 17 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase que é muito recitada, muito falada, muito comentada nas hostes espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, existem 3 elementos singulares nesta pequena frase. O verdadeiro espírita. Ele não disse reconhece-se o espírita, mas o verdadeiro. Se falou verdadeiro é porque tem um falso, com absoluta certeza. E como é que a gente reconhece o sujeito verdadeiramente espírita? Com a transformação moral que ele apresenta, mediante fundamentalmente pelas suas condutas, pelas suas ações, pela sua prática diária na existência corporal. E um terceiro elemento que são os esforços para domar as más inclinações. Por quê? Porque a todo instante, a toda hora, nós temos
que vencer uma dificuldade. Dificuldades essas, imperfeições essas que foram se acumulando ao longo de múltiplas reencarnações que cada espírito teve. Mas quando a gente pensa numa justificativa a este tema, ou para este tema, ser espírita, que eu pessoalmente considero que mais que uma religião é um desafio, e um desafio, melhor dizendo, deve ser um estilo de vida. Ser espírita deve ser um estilo de vida, como ser cristão deve ser um espírito de vida, como ser católico deve ser um estilo de vida. Não adianta ostentar religião, nós temos que desenvolver religiosidade. E lá numa obra do Herculano Pires, do José Herculano Pires, intitulado Curso Dinâmico de Espiritismo, o Grande Desconhecido, nós encontramos um pensamento do Herculano muito interessante, que justifica esse tema que nós escolhemos. O Herculano diz assim: a luta entre o bem e o mal é simplesmente o processo dialético da evolução. Ou seja, em toda a evolução da humanidade, a luta entre o bem e o mal sempre existiu. O mal é a ignorância, o atraso, a superstição. O bem é o conhecimento, o progresso, a adequação da mente à realidade. Essa é a grande luta das coisas e dos seres. Figurada na revolta absurda de Luzbel, o anjo de luz que se entregou à inveja e converteu-se em adversário de Deus. Esses símbolos de um passado bárbaro e longínquo ainda prevalecem na Terra, como resíduos míticos que o tempo desgasta na proporção em que a cultura se desenvolve. Perfeita a colocação de Herculano Pires, lá na obra Curso Dinâmico de Espiritismo, o Grande Desconhecido. Mas avancemos. O Herculano diz ainda: pode o homem andar de joelhos pelas ruas e as estradas, jejuar, mortificar-se, siliciar-se, quanto quiser, mas com isso não se tornará melhor. Olha que interessante. Voltará às reencarnações difíceis e dolorosas para aprender, no sofrimento e na decepção, que não se busca a Deus rastejando, mas elevando-se no amor e na dedicação aos outros. As práticas religiosas de purificação são egoístas, aumentam a miséria humana e o apego do homem a si mesmo. As tentações que sofremos não vêm do diabo, mas de nós mesmos, da nossa ignorância e do nosso apego hipnótico aos bens perecíveis da vida terrena. Simplesmente magnífica a reflexão de Herculano Pires. Nós ainda, muitas vezes, pensamos que essas mortificações, esses sacrifícios, especialmente físicos que fazemos, constitui o melhor caminho do progresso espiritual. Não é verdade. Pouco mudou em relação à época de Jesus. Na época de Jesus, o que é que se fazia? Se sacrificava os animais, né? E o porte do animal dava exatamente o porte da falta, em que se oferecia, se faziam as oferendas com a finalidade de purificar-se dos males, das imperfeições, das faltas cometidas. Mas na frente, a Igreja Católica criou mecanismos para que as criaturas pudessem depurar os seus pecados através da venda de indulgências. Mas prossigamos. Que características deve ter um espírita? Já que eu disse que mais do que uma religião e um desafio deve ser um estilo de vida, como deve ser esse estilo de vida espírita? Então vamos a uma série de
uma série de circunstâncias que devem caracterizar o verdadeiro espírita. Estudar a doutrina nos seus aspectos filosóficos, religiosos e científicos. Esse é o ponto inicial. Não tem como ser espírita sem estudar, sem ter o conhecimento. Eu não falo de ler as obras da codificação. Ler é uma coisa, estudar é outra. Em todos os aspectos, já que o Espiritismo comporta 3 aspectos singulares: filosofia, religião e ciência. Segundo aspecto, acreditar e empenhar-se em construir sua vida futura no presente. Para tanto, então, ele deve se reconhecer um espírito mortal, saber que o corpo é temporário, que a alma, o espírito, depois da morte, desencarna, ou seja, ele sai da carne, ele volta para o plano espiritual. E este porvir espiritual vai depender do que foi feito na existência presente. Todo espírita deve compreender a origem das misérias humanas. Elas não são por acaso. Todo espírita deve saber ser vivente no mundo de provas e expiações. Saber que todos nós temos débitos a saldar. Temos que fazer um grande esforço, com dedicação, com perseverança, para superar as imperfeições que são multimilenares. Todo espírita deve reconhecer a reencarnação como dádiva divina que auxilia o progresso. Você já imaginou se Deus não tivesse dado a nós a oportunidade da reencarnação? A existência fosse única? Aquele que tivesse uma vida dissoluta estava literalmente perdido. Ganharia o reino do inferno para sempre, tal como acreditam outras confissões religiosas. Todo espírita deve portar-se nas adversidades com dignidade crística. Por que dignidade crística? Porque a dignidade de Jesus, na sua prisão, no seu julgamento, na sua condenação, no carregar da cruz, na sua crucificação, foram absolutamente extraordinárias. Era um ser humano que estava passando por aquilo. Não obstante, reconhecermos que era um ser humano diferenciado. Todo espírita deve entender e aplicar o Consolador prometido na sua vivência diária. Quem é o Consolador prometido? A doutrina dos espíritos. E aí retorna a questão do conhecimento, do estudo, dos aspectos filosóficos, religiosos, científicos, pelo menos das obras básicas da codificação. Todo espírita deve ter a humildade como fulcro de seu agir terreno. Quem não calça as sandálias da humildade, dificilmente poderá alcançar dias melhores no seu futuro espiritual. A humildade é o ponto-chave do progresso humano. Algo que Jesus ensinou durante a sua curta passagem terrena. Todo espírita deve exercitar a pureza de coração a partir dos bons pensamentos e sentimentos. Todo espírita é uma grande antena que atrai e repele. Atrai o que é bom, atrai o que é ruim. Atrai o que é bom quando seus pensamentos são bons, quando seus sentimentos são bons, quando as suas ações são boas. E atrai o que é ruim quando tudo isso acontece em contrário. Todo espírita deve ser paciente, obediente e resignado ante as injunções da vida. Essa é uma consequência natural da humildade. Paciência é algo que falta muito para nós nos tempos odiernos. A obediência também, porque todos sabemos que somos espíritos rebeldes. Razão
do nosso progresso espiritual ser tão lento e a gente precisar reencarnar. Segundo Haroldo Dutra diz, quem está na Terra hoje já reencarnou aproximadamente 600 mil vezes. Então haja rebeldia de nós enquanto espírito. E a resignação, por quê? Porque estamos num planeta de provas e expiações. Se não desenvolvermos a resignação, vai ser muito difícil. Todo espírita deve exercer a misericórdia tal qual recebe-a da providência divina. A grande manifestação da misericórdia divina é o instituto da reencarnação. A misericórdia que Deus tem por nós é absolutamente extraordinária. Nós precisamos também ter misericórdia para com o nosso próximo. Todo espírita deve amar o próximo como a si mesmo. Vale recordar aqui, então, a parábola do bom samaritano que Jesus explicou para o doutor da lei. Todo espírita deve esforçar-se por compreender, aceitar e amar os inimigos. Amai os vossos inimigos é um grande desafio, um capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, evidentemente que existem 2 estágios anteriores a esse amar, que é o estágio da compreensão e o estágio da aceitação. Muitas vezes temos dificuldade de compreender e aceitar os outros como eles são. Nós gostaríamos que as pessoas fossem do jeito que nós queremos que elas sejam. Todo espírita deve servir sem esperança de retribuição. Muitas vezes os seres humanos até praticam as coisas boas, mas dão com a direita e já estão com a esquerda pronta para receber o troco. É até um capítulo também do nosso Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Todo espírita deve compreender e esforçar-se para ser luz entre os familiares e amigos. A família é um grande laboratório de aprendizados, de ajustes e reajustes das vidas pretéritas. Ninguém está na família por acaso, como dizia o Chico Xavier. Ninguém nasce numa família por acaso. Todos nós nascemos na família certa, na hora certa, no tempo certo, para fazer a coisa certa. Todo espírita deve ter certeza absoluta de que fora da caridade não há salvação. A caridade material, a caridade espiritual, a caridade moral. Esta fase, atribuída a Paulo, e muito bem desenvolvida por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, dá a dimensão exata desse elemento essencial, desse processo salvacionista que todos querem desenvolver. E a salvação, nesse sentido, ela aponta para esse porvir espiritual, depois que nós deixarmos o invólucro corporal. Todo espírita deve compreender que todas as suas vitórias e conquistas vêm de Deus. Pai amoroso, Pai amantíssimo, Pai justo, misericordioso. Tudo que nós temos, tudo que nós conquistamos, é uma ilusão pensar que tudo é produto única e exclusivamente do nosso esforço, da nossa inteligência, da nossa bondade. Isso até pode participar e participa, mas é fundamentalmente a mão de Deus. Em nos criando como espírito e nos dando a reencarnação como instituto favorecedor do nosso progresso espiritual, tudo que fizermos de bom, tudo que conquistarmos, teremos sempre que agradecer a Deus. Entender que vem dele. Todo espírita deve buscar a perfeição moral como forma única de acessar o reino dos céus. Voltando lá àquela questão, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e seus esforços para domar suas más inclinações.
Todo espírita deve compreender e esforçar-se para atravessar as portas estreitas da existência. Portas estreitas, as dificuldades, as lutas, as decepções que enfrentamos, as traições, as desídias, o mal que nos fazem. Isso tudo são portas estreitas dos nossos vícios, vencer as nossas paixões. Todo espírita deve reconhecer-se como possível missionário a serviço da fé e de pregar o Evangelho, disse Jesus aos seus apóstolos, mas advertiu que eles teriam muitas dificuldades, como nós temos. Nós precisamos testemunhar verdadeiramente o Evangelho, se somos o tal do verdadeiro espírita. Todo espírita deve atentar aos falsos cristos e falsos profetas, esforçando-se para não ser um deles. Especialmente aqueles médiuns, seja qual for a faculdade mediúnica que possuam, precisam ter muito cuidado, precisam trabalhar com segurança, com responsabilidade, com ética. E evidentemente que tudo isso vai decorrer do quanto de conhecimento ele tem sobre a mediunidade. E mediunidade é algo que se estuda, que se desenvolve e que se aperfeiçoa. Todo espírita deve carregar a sua cruz com coragem e fé, exatamente nessa travessia das portas estreitas, das dificuldades que a vida nos apresenta. E, finalmente, todo espírita deve crer que todo aquele que se aperfeiçoa moralmente recebe a ajuda dos céus. Faz por ti que o céu te ajudará. Frase de Jesus. Agora, qual é a condição para receber essa ajuda? O aperfeiçoamento moral. Todo espírita deve ensinar o espiritismo mais pelas condutas do que pelos discursos. O proselitismo espírita. Muitas vezes, no silêncio de uma conduta, se ensina muito mais do que em 1 hora de palestra. Uma pequena conduta de 2 minutos é capaz de ensinar muito mais do que uma palestra de 60 minutos. E todo espírita deve fazer da oração o permanente instrumento de contato com a divindade. Orai e vigiai. Recomendação de Jesus para todos nós. Vigiar os pensamentos, vigiar os sentimentos, vigiar as palavras. Orar a Deus. Não as recitações conhecidas das preces comumente aprendidas por todos nós, mas aquela conversa íntima com Deus, aquele abrir de coração. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu fui buscar no capítulo 12 da obra Para Uso Diário, uma obra mediúnica do espírito Joanes com o médium Raul Teixeira, que eu considero que casa perfeitamente com a nossa reflexão. Disse o espírito Joanes: vida religiosa nada tem a ver com as atitudes artificiais ou piegas, por muitos adotadas. Vai se concretizando em verdade quando passamos a compreender que a religião verdadeiramente, melhor dizendo, que a religião verdadeira não passa obrigatoriamente pelas aparências de fora, mas será sempre uma realidade vibrante no íntimo dos seres. Eu tenho a impressão que o espírito Joanes devia estar recordando uma fala de Jesus, quando ele falou dos sepulcros caiados, quando ele falou dos vasos limpos por fora e sujos por dentro. E está fazendo uma crítica educada e sutil à questão dessas
dessas manifestações externas de religião e não de religiosidade, que muito se vê. Que muito se vê. Creia, meu amigo, minha amiga, que ser espírita, mais que uma religião e um desafio, deve ser um estilo de vida. Sempre. Agradecendo o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço. Estimado